voltamos a conversar com o secretário de Segurança Pública, doutor Ericláudio Alencar, a respeito do tráfico de drogas no Estado. Doutor, nós estávamos conversando a respeito das políticas públicas em relação a coibir um pouco a adoção das crianças pelo tráfico, dos adolescentes pelo tráfico. O senhor pode retomar esse tópico? Pois não, Cláudia. Veja, eu já lhe fiz um diagnóstico e agora nós fizemos uma reunião, nós, secretário de Justiça e Segurança Pública do Brasil, com o ministro da Justiça. E dissemos a ele da necessidade da gente voltar esse olhar para uma política de prevenção da criminalidade. Eu não posso deixar nascer o bandido para depois combatê-lo. É muito melhor eu trabalhar nas causas que levam essa criança, esse adolescente para esse mundo. E nós dissemos que a União, infelizmente, pela essa visão distorcida do combate ao crime quanto aconteceu, não faz com que a gente possa implementar a política de prevenção com efetividade. Vou lhe dar um exemplo. Nós recebemos agora 44 milhões para construir uma nova penitenciária no estado do Amapá. Eu disse, ministro, se o senhor me tivesse me mandado 44 milhões, 40 milhões para construir uma penitenciária e 4 milhões apenas para eu trabalhar políticas públicas de prevenção, seria maravilhoso, ministro. Aí eu poderia trabalhar com os conselhos comunitários de segurança, com as associações de moradores, com os projetos sociais, para eu ir lá na base, eu resgatar essa criança lá no início. Para a gente trabalhar uma política a longo prazo, precisava que a União, isso eu não falei para o ministro, estou falando aqui para você, né? Que a União entendesse o seu papel constitucional. Além das Forças Armadas fazerem o controle das fronteiras, é necessário que haja um resgate desse ser humano que acabou de nascer. A União investir forte, como creches, escola de tempo integral, a União provendo essa primeira infância lá, entrando com recursos, porque hoje, Cláudia, a União, ela suga 70% da renda nacional para Brasília, 70% dos recursos ficam na União, 20% nos estados, a grosso modo, e 10% para os municípios. E os municípios são encarregados da saúde básica e da educação básica. Aí veja, sem recurso, me diga que creche tem em Macapá. É muito difícil. Muito difícil. Então, se nós não mudarmos a nossa visão, eu quero um cidadão de amanhã, eu tenho que forjá-lo hoje, né? Uma boa escola, uma boa creche, uma boa pré-escola, trabalhar esse cidadão do amanhã. Onde está isso? Todos os países do primeiro mundo. Atravesse a ponte aqui para Caína, o pai nasceu a criança, ele recebe um valor, se ele não colocou a criança na escola, ele é preso. Onde está teu filho? Não, vamos lá ver. Tem um inspetor que vai lá ver a situação, a criança está doente. Ah, sim, está doente. No segundo dia a criança não foi, ele recebe uma admoestação, uma multa e depois ele vai para a presença do juiz. É responsabilidade de todos nós. É responsabilidade social. E paralelo a isso, doutor, tem também a valorização do professor, né? Que as políticas públicas da União dos Estados pecam muito nesse sentido, né? Tem que ter um professor valorizado em sala de aula para ele passar esses valores que o senhor reclama aqui à criança que está sendo formada, né? Não se forja uma nação sem educação. Essa é uma lição tão velha quanto o mundo. E eu lhe dou toda a razão, porque sou professora também. Pronto, eu também sou professor. Não se forja uma nação sem educação, né? O grande educador brasileiro, Darcy Ribeiro, lá atrás, professor Darcy Ribeiro, lá atrás, em 1985, disse, né? Ou nós fazemos boas escolas, ou daqui a 20 anos, ele falou em 85, nós não vamos ter dinheiro para construir presídios. Isso se realizou. Eu preciso de 1000 vagas aqui. Profecia cruel. Cruel. Daqui a 5 anos eu preciso de uma nova penitenciária para enclausurar pessoas.
Cláudia, é muito mais barato nós trabalharmos lá a primeira infância, a educação na primeira infância. Um preso custa hoje, em média, R$ 2.600. Uma criança ano custa R$ 2.000. Ano! Esse foi um alerta dado pela ministra Carmen Lúcia agora. Um preso custa 13 vezes mais do que um aluno. Não tem alguma coisa errada? Tem, a gente fica se perguntando, né, como educador, como operador do direito, o que está faltando, não é, doutor? Está faltando vontade política, de tipo assim, vamos parar todo mundo e vamos refazer a história desse país, entrar forte na educação, entendeu? A gente implementar política pública educacional, dando condições ao professor, fazendo escola de tempo integral, a gente levando essa criança com responsabilidade, a gente responsabilizando os pais, a gente provendo os pais dos recursos necessários para eles colocarem as crianças na escola. Senão, Cláudia, nós vamos estar vivos, se Deus quiser, não tenho dúvida, daqui a 20 anos, e a gente vai estar falando a mesma coisa. Eu fazendo a política de segurança de enxugar gelo, que quanto mais eu prendo, mais eu preciso prender. Quanto mais presídio eu construo, mais eu preciso construir. Por quê? Porque a gente não trabalhou a base, lá onde está a causa de todo o problema. Eu estou trabalhando na consequência já, aqui no final da história. Eu tenho que prender. Os meus clientes da penitenciária, Cláudio, são pessoas de 18 a 24 anos. 18 a 24 anos. É um quadro lamentável. Lamentável. São gerações perdidas, entendeu? Então, se a gente não voltar o olhar, mas para isso tem que haver uma conjugação de esforços de homens e mulheres interessadas, entendeu? Em mudar essa realidade, entendeu? A gente trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, a gente dizer aquilo que precisa ser dito. Esse alerta eu estou trazendo para cá, para a cidade de Macapá. E interessadas também, doutor, pessoas, famílias interessadas em educar efetivamente o filho. Porque dizer sim é muito fácil. Agora, os pais modernos de hoje não querem dizer não. Olha, eu vou sair, não tem hora para voltar. Um adolescente não pode fazer isso. O adolescente tem que ter hora para sair e para voltar, porque o tráfico está ali na porta esperando por ele. Eu vi uma crônica a respeito, viu, Cláudia, disso que você está falando agora. Eu li uma crônica de um autor brasileiro agora recentemente, onde ele diz assim: eu apanhei da minha mãe e eu amava profundamente a minha mãe. Hoje nós temos dificuldade de corrigir nossos filhos achando que eles não vão nos amar. Eu tenho dificuldade em dizer não achando que eu vou dizer que o meu filho não vai me amar por isso. Então nós criamos, né, isso é educação, isso já é Samitiba que fala, que nós estamos criando uma geração sem limites, né? Uma geração que não quer obedecer nenhum limite. Eu fiz operações na noite aqui, né, para fechar bares, para fazer a juventude voltar mais cedo para casa. Eu fiz essas operações em 2008 aqui e tinha mães que vinham agradecidas, me agradecer. Graças a Deus, doutor e Cláudia, minha filha chegou em casa 3 horas da manhã. Quantos anos tem sua filha, senhora? 14. Eu digo, senhora, tem alguma coisa errada. A senhora não tem autoridade sobre o seu filho. Mas quando, doutor? Não me obedece de jeito nenhum. Ou seja, é uma geração sem limites, sem freios. 14 anos eu brincava de boneca. Para você ver, né? Tem meninas de 12 anos já são mães, né? 11 anos já são mães, né? Então, a gente mudar também a cabeça. Eu vou fazer uma batalha de Dom Quixote em Macapá, no estado do Amapá, para ver se a gente muda a nossa cabeça. Macapá é a única cidade do mundo que as pessoas saem para boate 2 horas da manhã. É verdade. 1 hora da manhã o garçom está dançando sozinho. As coisas só começam a acontecer 2 horas da manhã. Aí isso vai até de manhã, os problemas se avolumam de manhã. Quando as guarnições estão largando o serviço, é que acontecem todos os problemas. Brigas, empurrões, confusões, acidente de trânsito, morte, tudo de manhã. É uma loucura. É uma loucura. Cultura inversa. É uma cultura inversa. Tomara que o senhor tenha muita sorte, consiga Não, eu mudar. preciso, na verdade, da participação de todos, né?
que a sociedade se conscientize que o Eri Cláudio ele não é um Dom Quixote, ele não vai resolver tudo. Eu não estou disposto a enfrentar os moinhos de vento. Eu quero que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo agora entenda isso. Você é uma parte muito importante desse processo. Eu não faço segurança pública sozinho, eu preciso de você, de cada pai, de cada mãe, de cada tio, de cada irmão, que a gente se conscientize. Não custa... Cláudia, pelo amor de Deus, 4 horas da manhã não é um bom horário para a gente voltar para casa? Eu prefiro voltar 2. Pronto! E dormir tranquilo. Seria o ideal do ideal. É. Né? Olha só, Cláudia, eu fui fazer uma pesquisa quando eu implementei esse programa de contenção de horários em Macapá, eu fui fazer uma pesquisa para eu não ser alguém que está inventando a roda. Nova York, lá nos anos 80, era uma cidade ingovernável. Era uma cidade dominada pelo tráfico de droga, pelas gangues, entendeu? Uma cidade que ninguém saía à noite. Um homem fez esse chamamento para a sociedade, chamado Rudolph Giuliani, que até hoje está vivo, foi prefeito de Nova York, governador. Ele implantou esse programa, né, de controle de horários, chamava-se Tolerância Zero. Tolerância zero. Hoje você passeia em Nova York e qualquer horário virou uma cidade turística, a cidade que mais recebe turista no mundo depois de Paris. É uma cidade que todo mundo quer conhecer. Quanto lá atrás a cidade amanhecia, não tinha controle. Aqui no Brasil, vai em Fortaleza, 2 horas da manhã não tem ninguém na Praça de Iracema. Vai em Copacabana, vai aqui em Belém, aqui do lado nosso. Vai lá na Estação das Docas, 2 horas da manhã não tem ninguém. Macapá só presta se amanhecer. Então é preciso que a gente faça essa reflexão, não é verdade? Não sou careta, não. Gosto de me divertir, gosto de frequentar um barzinho, não tem problema nenhum. A diversão é uma coisa saudável, todo mundo precisa se divertir, precisa de lazer. Agora nós precisamos estabelecer limites, não é? Mas tem, principalmente o jovem, o adolescente, tem que ter limite. Sem dúvida. Isso aí eu concordo plenamente com o senhor, tem que ter. Voltando um pouquinho à questão mais específica, né, do tráfico de drogas, eu gostaria que o senhor fizesse para o nosso telespectador uma diferença que é muito importante entre o traficante e o usuário. As pessoas tendem a confundir isso e isso é bom que a população saiba diferenciar. Né? Veja só, o legislador ele foi muito sábio a estabelecer as condutas daquele que, porventura, ele estabelece aquilo que a gente chama de mercancia. É aquele que, através do entorpecente, ele ofere lucro. Né? Então, ele cercou com 18 verbos qualquer conduta humana que diz respeito ao tráfico de drogas. Então, ter consigo, transportar, exportar, ter em depósito, guardar. Na hora da gente aferir se aquele cidadão está traficando ou ele está consumindo, a gente estabelece a regra através de todo o contexto. Você foi pego na sua casa com 5 cigarros de maconha, com 5 paradas de crack, você está sozinho, é lógico que você está consumindo. Agora, se você está numa ponte, com 5 paradas de crack ali, entendeu? Você faz um monitoramento, percebe que aquele sujeito, né, na verdade, ele está vendendo. É lógico que é tráfico. Né? A relação é bem essa, a respeito dos elementos circunstanciais, daquilo que cerca essa conduta. É assim que a gente estabelece. Mas eu fui pego só com um cigarro de maconha, mas tu é traficante. Por quê? Porque tu estava fazendo a comercialização, entendeu? A gente se cerca sempre desses elementos circunstanciais, daquilo que está em volta, para estabelecer se aquela conduta é de tráfico ou se é simplesmente de consumo. E aqui na nossa capital aqui, o índice de consumo, de jovens consumindo é muito grande, doutor? Muito grande, muito grande. Hoje é assim, né? Nas sociedades modernas, e Macapá já é uma pequena metrópole, o consumo de droga, ele saiu da clandestinidade, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu tinha 18 anos, a gente se espantava quando a gente sabia que alguém fumava maconha. Fulano fuma maconha.
Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? As pessoas fumam em qualquer lugar, né? Deixou de ser aquela coisa proibida, né? E já tem vozes dizendo que é muito melhor você liberar o consumo do que você proibir, porque isso faz com que os traficantes tenham alta lucratividade. Então o consumo de droga é muito intenso no seio, principalmente da juventude. Tem outra coisa muito preocupante também, né? Que são aquelas festas restritas, onde os jovens consomem as famosas balas, êxtase, cocaína, LSD. Nós estamos muito atentos nisso, eu tenho mandado aviso aos pais, às mães, tenho alertado a eles que esses tais dessas reuniões, onde teu filho foi? Não, meu filho foi para uma festa num sítio. São as tais das raves, onde há um alto consumo de droga, né? O traficante está lá, está vendendo droga, a gente tem mandado o aviso para as famílias, para os pais de família, que tomem cuidado, controlem seus filhos. Já tivemos notícia, já tivemos prisão de membros, digamos, da alta sociedade, que estão trabalhando com o tráfico de drogas, que estão no consumo de drogas, que estão distribuindo. Mas eu distribuí de graça. É tráfico também, né? CD, mesmo que seja gratuitamente, também é tráfico. Então, a gente está mandando esses alertas. É como eu lhe disse no início dessa entrevista, Cláudia, o Brasil saiu da posição 157 para segundo do mundo no consumo de drogas. Né? E uma estatística que nós estávamos dispensando. Né? É abissal, né, isso. Né? Nós só perdemos para os americanos no consumo de droga. Né? Então nós temos um país que temos essa chaga social. Né? Rio de Janeiro e outros estados, o traficante já criou um estado paralelo, onde ele distribui a droga para a sociedade e não é incomodado. Nossa preocupação aqui é não deixar estabelecer essas regras do crime organizado. Estamos muito atentos para o crime organizado, para debelar essas facções, para que não deixar elas se instalem com efetividade aqui no Estado, né, para que a gente proteja a sociedade aquilo que é necessário. No próximo bloco vamos conversar a respeito das políticas públicas que o senhor tem planejadas em relação a isso. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois dos comerciais.